Olá, amigos da Paranormal Ataque. Antes de começarmos, um aviso. É provável que esse vídeo não monetize ou tenha o seu alcance reduzido. Por isso, peço o seu apoio, curtindo, comentando e, principalmente, compartilhando. Agora vamos ao vídeo. Illuminatis. Depois da maçonaria, nenhuma sociedade secreta é mais comentada ou é detentora de maior número de teorias da conspiração do que os Illuminatis. Mas afinal, eles realmente existiram? Ou ainda existem? Ou são apenas fruto de teorias conspiracionistas e de filmes como Anjos e Demônios, de Dan Brown, que os coloca como inimigos mortais da Igreja Católica? Vamos a fundo descobrir quem foram os Illuminatis e trazer a verdade, doa a quem doer. Mas antes você tem que nos ajudar deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo e deixando o seu comentário. Isso nos ajuda a continuar proporcionando um conteúdo de qualidade para vocês. O fundador da Ordem dos Perfeitos, a Ordem dos Perfeitos era assim que os Illuminatis se chamavam, quando foram fundados dentro de uma universidade na cidade de Ingolstadt, no sul da Alemanha. Seu fundador foi o professor de Direito Canônico Adam Weishaupt, nascido em Ingolstadt, 6 de fevereiro de 1748 e falecido em Gotha, 18 de novembro de 1830. Ele era defensor ferrenho da teoria iluminista, que teve seu início no século XVII, mas alcançou seu auge no século XVIII, que ficou conhecido como Século das Luzes. Adam Weishaupt defendia a ideia de um mundo racionalista e empírico, livre das amarras da religião, que para ele escravizava a humanidade e impedia o seu crescimento intelectual. A Ordem dos Perfeitos não questionava apenas o poder da Igreja, eles também questionavam o governo absolutista da época. Eles defendiam que o povo devia ter direito à liberdade individual e política e econômica. Um exemplo dessa ideia pode ser lido na teoria de Adam Smith, que fala que cada indivíduo tem o direito à liberdade e à propriedade privada, sendo livre para cuidar da sua vida e de seus interesses relacionados ao fruto do seu trabalho, o capital por ele acumulado. A Ordem dos Perfeitos era ferrenha defensora da liberdade, fraternidade e igualdade entre os homens. Esse lema te lembra alguma outra ordem secreta? Daqui a pouco a gente fala dela. Eles eram contra governos autoritários e monarquias, principalmente o poder da Igreja. Aliás, principalmente contra a Igreja, já que naquela época a Igreja Católica Apostólica Romana detinha muito poder sobre a população. Esse poder que a Igreja possuía era o conhecimento. A Igreja tinha poder sobre o povo e seus governantes, pois ele se colocava como uma intermediária entre os homens e o reino de Deus. Se você não seguisse os mandamentos da Igreja, estaria fadado ao fogo do inferno. E para manter esse poder sobre os homens, desde o mais simples até o mais poderoso, eles se valiam de decidir qual conhecimento era cristão e qual era a obra do diabo, o que na prática era tudo o que questionava o poder da Igreja ou a religião. Era do diabo, ou a religião que não era da Igreja era do diabo, e tudo que beneficiava o poder da Igreja era de Deus. Por isso a Ordem dos Perfeitos, que viriam a se chamar Illuminatis posteriormente, era contra a Igreja, pois ela queria ser a única detentora do conhecimento. E, como bem sabemos, conhecimento é poder. Illuminatis e a maçonaria. A Ordem dos Illuminatis se iniciou com apenas o seu fundador e mais 4 membros, no dia 1º de maio de 1776, no meio da noite, numa floresta próxima à universidade. E lá dava-se início à fundação da ordem e os primeiros mandamentos que deveriam ser seguidos pelos novos membros. Mas onde conseguir novos membros que estejam dispostos a ir contra o governo e a Igreja, tudo de uma vez? Bom, na maçonaria, claro, né? E assim alguns membros se tornaram maçons,
apenas com o intuito de recrutar os membros para a causa Illuminati. Aliás, isso deu tão certo que as pessoas até hoje confundem a maçonaria com os Illuminati, acreditando que tudo era a mesma coisa. A infiltração da maçonaria foi de um êxito tamanho que os Illuminati viram que seria mais fácil vencer os seus inimigos se infiltrando assim. Tivemos Illuminati no governo, nas igrejas, nos reinos, o que deu início às teorias de conspiração, os mais elaboradas possíveis de se imaginar. Mas o que era preciso para você se tornar um Illuminati? Bom, se você era um jovem idealista da liberdade e da expressão e contra os governos absolutistas e a igreja que governava como uma força oculta, se valendo do medo das pessoas de irem para o inferno, os Illuminatis querem você. Basta apenas se adequar a umas poucas exigências. Primeiro, todos os membros têm que aceitar como irmão. Você tem que ser aceito por todos, sem exceção. Segundo, você tem que ter uma conduta social irrepreensível, nada de andar bêbado por aí. Terceiro, sua família precisa ter alto status social. Quarto, você tem que ser rico. Já falei antes, mas eles falam de novo. E esses pequenos detalhes vão dar início à sua iniciação. Mas saiba que você só vai ser aceito como membro quando você, primeiro, fizer um relatório de todos os livros que você possui e que você já leu, mas não se encontram mais em seu poder. E a finalidade é saber sobre a sua linha de pensamento e influências. Ver se ela se adequa aos ideais da ordem. Segundo, revelar todos os seus pontos fracos. Podemos aqui definir que não é somente seus medos, receios ou falhas de caráter, mas também coisas comprometedoras que garantam que você não vai trair a ordem sem sofrer as consequências. Terceiro, uma lista de todos os seus inimigos pessoais. Era necessário saber se, caso o candidato a membro fosse chantageado ou perseguido, com que tipo de gente a ordem teria que lidar. Quarto, e por último, é uma promessa diante de todos os membros de que defenderia com a vida os segredos e interesses da Ordem Illuminati. Depois de passar por tudo isso, você deixa de ser novato e passa a ser a candidato minerval. Se cumprir todos os requisitos, se tornará iluminado minerval. E se tiver a persistência para passar pelos outros 11 graus do iniciante, aí sim você se tornará membro com direito a votar pela entrada ou não de novos aprendizes e terá o direito de galgar cargos mais altos dentro da ordem. E a simbologia dos Illuminatis? Bom, os Illuminatis eles têm muitos símbolos, alguns muito conhecidos, outros nem tanto. Vamos falar aqui sobre alguns que são colocados como símbolos Illuminatis. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o olho da providência. Representado por um olho dentro de um triângulo, com luzes saindo deles, sobre uma pirâmide incompleta. O olho da providência significa o olhar benevolente de Deus sobre a humanidade. E os raios de luz saindo do olho significam o brilho de Deus iluminando os cristãos. O triângulo ao qual o olho está dentro significa a Santíssima Trindade. Já a pirâmide significa a ascensão do bem sobre o mal, o poder da vida sobre a morte. E está incompleta porque o poder máximo que seria de Deus a completa com o triângulo da Santíssima Trindade. A maçonaria adota esse símbolo como um lembrete de que o grande arquiteto do universo tudo sabe, tudo vê. Assim funciona como um lembrete aos maçons, para que sigam o caminho da retidão. Mas por que um símbolo que tem contexto religioso está ligado aos Illuminatis, que não são ligados a nenhuma religião? Os motivos são dois. Primeiro, eles se ligaram à maçonaria para conseguir influência e poder. E segundo, esse símbolo foi adotado na nota de $1. Foi colocado lá em 1782 por sugestão do artista Pierre Eugène du Cimetière, por uma pirâmide formada por 13 partes, significando as 13 colônias da época e o olho da providência, representando Deus abençoando os Estados Unidos. Pelo fato de estar na nota de $1,
e por a independência dos Estados Unidos estar diretamente ligada à maçonaria e a pirâmide ter 13 lajes, o que foi ligado aos 13 passos para se tornar um irmão Illuminatis, tornou-se a lenda de que o símbolo Illuminatis está nas notas de $1, o que não é correto, pois os verdadeiros Illuminatis não são ligados a nenhuma religião, pelos motivos que falamos no início dessa matéria. E a coruja? A coruja é considerada por muitas culturas e civilizações antigas como símbolo do conhecimento. A coruja tem essa conotação por causa da deusa Minerva, que para os romanos ela era a deusa da cultura, da sabedoria e do conhecimento. Seu símbolo era uma coruja, por isso as pessoas associam a coruja aos Illuminatis, por ser o animal símbolo do conhecimento supremo. Esse está até certo porque tem o grau de aprendiz minerval. E os obeliscos? Os obeliscos são uma criação egípcia para a adoração do deus Ra, e esse símbolo foi adotado pela maçonaria americana, mais precisamente pelos pais fundadores. E nela se encontram símbolos da ciência e geometria. E como os Illuminatis tiveram uma ligação com a maçonaria, os obeliscos acabaram sendo ligados a eles também. A chama eterna. Esse com certeza representa os Illuminatis. A luz eterna é o símbolo da luz do conhecimento que ilumina as mentes que se encontram na escuridão da ignorância. Os símbolos satânicos, esses muitos símbolos que existem de satânicos que são ligados aos Illuminatis, como o pentagrama, o número 666 e outros símbolos ligados ao anticristo, tudo isso não passa de superstições e nada tem a ver com os verdadeiros Illuminatis que nunca acreditaram em religião nenhuma. Essas lendas existem porque eles defendiam que o homem tinha que viver de forma livre e racional, sem as amarras religiosas, o que lhe tornou inimigos da igreja, ao qual não tolera jamais perder o seu poder sobre os homens. Os Illuminatis, eles dominaram o mundo? Reza a lenda que os Illuminatis dominam o mundo e que estão preparando tudo para a chegada do anticristo, mas isso não passa de teoria da conspiração. Os Illuminatis não conseguirão expandir o seu poder além dos domínios de onde a ordem nasceu, e mal passaram de 600 membros naquela época. E claro que estamos falando dos legítimos Illuminatis, que nunca foram religiosos ou praticantes de artes esotéricas. Por isso, nunca houve um plano de dominação global, porque eles nem tinham forças para isso, e suas lutas eram mais nas ideias filosóficas do que políticas. E se alguém deseja dominar o mundo, saiba que o poder político e econômico é o verdadeiro caminho para você chegar lá. Mas afinal, que fim levou os Illuminatis? Bom, os Illuminatis tiveram seu fim devido à vontade de um homem, o Duque Carl Philipp Theodor. Isso aconteceu devido ao substancial aumento do seu poder, quando em 1742 ele herdou 5 ducados, e em 1777 ele também herdou a Baviera, assim se tornando príncipe. E caso você não saiba, um príncipe ou até mesmo um rei precisa da bênção da igreja para governar. Precisam da aprovação de Deus, que só a igreja, por assim dizer, pode fazer a ponte entre os nobres e Deus. E como a igreja tinha uma pedra no sapato chamada Illuminatis, o que se sucedeu a seguir já era esperado. O príncipe, em 1784, proibiu qualquer criação de sociedade secreta reservada ou aberta sem seu conhecimento e autorização prévia. E em 1785 decretou ilegal a existência da sociedade Illuminatis. Após esse decreto, a igreja fez exatamente igual ao que ela fez com outro inimigo antigo, os templários. Da mesma forma que o Papa Clemente V absorveu alegando heresia e degeneração, levando todos os membros à pena de morte e prisão, os Illuminatis foram presos por posse de documentos heréticos que iam contra a igreja, onde defendiam o pecado do ateísmo, e também por possuírem instruções de como fazer remédios abortivos
e incentivarem o suicídio e a entrega de suas almas ao demônio. Ao nosso ver, pensar está mais claro do que a igreja manipulou o duque, que com receio de não receber a bênção para ser príncipe, deixou a igreja livre para fazer mais uma caça às bruxas, igual fez com os templários, usando-se de acusações e documentos falsos. Deixamos claro aqui que somos apenas pesquisadores buscando a verdade, não somos contra nenhuma religião, apenas expomos aquilo que foi documentado ao longo da história. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, do YouTube, o Paranormal Ataque. Também estamos no Spotify como Paranoia SA, no Instagram como Paranormal Ataque 59 e no Rumble como Paranormal Ataque 01. A gente agradece que você nos ouviu até aqui. Se você quiser conhecer sobre outras ordens esotéricas, ordens iniciáticas, deixa no comentário quem vocês querem que a gente faça uma pesquisa e encontre a verdade para falar para vocês. E se você não concorda, também deixa lá seu comentário. Um abraço, gente, até a próxima.